Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32.1 e também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham pelas redes sociais, através do Facebook, na página André Marques Notícias, mais uma edição do Jornal Argumento. E como a gente tem esse compromisso de todas as semanas abordarmos determinados assuntos, né? Mais uma vez convidamos e mais uma vez muito felizes ficamos ao aceitar o nosso convite, Dr. Adelman Azevedo Filho, ele que é médico com especialização em psiquiatria. Doutor, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, André, por mais uma vez poder estar aqui esclarecendo umas dúvidas, desmistificando a psiquiatria. Doutor, da última vez que o senhor esteve aqui, abordamos alguns assuntos, inclusive eu até achei interessante uma exposição do senhor, que a pessoa, quando ela tem uma situação, ou seja, uma fobia, ela acaba desencadeando uma reação da síndrome do pânico. Teria como explicar melhor? Porque, particularmente para mim, até então, eu nunca tinha entrevistado um psiquiatra que tivesse falado sobre isso. Bom, pode ter também ficado um pouco confuso, porque existe na psiquiatria uma classificação que são as fobias. Fobia, que é um medo a inseto, barata, fobia a um determinado animal. Local apertado, escuro. Claustrofobia. Mas esses medos fazem com que a pessoa fique tensa, fique muito ansiosa e pode, a partir dessa fobia, desse medo, desencadear uma crise de pânico. Como eu falei na entrevista na semana passada, a síndrome do pânico não é a crise de pânico. A síndrome do pânico, a crise de pânico faz parte da doença síndrome do pânico, mas a síndrome do pânico é a ansiedade, é o medo que a pessoa tem de ter as crises de pânico, não só as crises de pânico. A pessoa, quando tem fobia de lugares apertados, fechados, vai viajar de avião, esse medo que ela tem a deixa mais predisposta a apresentar uma crise de pânico. Digamos assim, um surto. Isso. Chamado mais ou menos um surto. Se a gente quiser denominar a crise de pânico como se fosse esse surto. Agora, outra questão também, doutor, falamos aqui no programa passado, algumas coisas a gente vai colocando e tal. Dissemos que falaríamos sobre o TDAH, déficit de atenção. Muitas perguntas chegam para a gente, doutor, de mães que tiveram filhos pequenos que foram indicados ou passados para eles o uso de Ritalina. E a mãe, por ser tarja preta e também por achar que ele provoca algum dano ao cérebro, acaba não dando medicamento para essa criança. O que leva ao senhor receitar e o que pode acontecer se a pessoa não fizer uso? Olha, eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu gosto de esclarecer e prevenir as pessoas que têm filhos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para o que pode acontecer com o filho deles quando não fazem o tratamento adequadamente. Não necessariamente o tratamento tem que ser medicamentoso. E ele precisa sempre ser um tratamento multiprofissional, com vários profissionais. Agora, se houver necessidade de entrar com algum medicamento, como, por exemplo, metilfenidato, que é a Ritalina, ou outro psicoestimulante, o medicamento não vai causar dano no cérebro da criança, quando bem prescrito. O uso crônico
por longo tempo, não vai prejudicar. Cria dependência? É um medicamento que causa dependência, mas só que vai ser orientado a usar, o médico vai orientar a mãe para que dê para a criança de uma maneira que a criança também não vai ficar dependente. Vai ter os dias que vai folgar nas férias, vai folgar nos finais de semana. Então, a criança não vai adquirir dependência ao medicamento. Mas é um medicamento que vai ter uma função, escutem bem, neuroprotetora para o cérebro, ou seja, vai proteger o cérebro. Aquela criança que ao longo da vida tem esse problema de transtorno de déficit de atenção, vai ter mais dificuldades na escola, mais dificuldade para aprender. Muitas vezes vai se achar inferior a outras crianças. Pode desenvolver uma dificuldade de se relacionar nos grupos, de se encaixar nos grupos. Pode se tornar um adolescente com mais tendência a uso de drogas, com mais tendências depressivas, com mais complexos. E uma criança que poderia se tornar um adulto brilhante, vira um adulto frustrado, incapaz, que não conseguiu constituir uma família adequada. E os sintomas, doutor? Porque normalmente as mães costumam achar muito bom crianças hiperativas. A hiperatividade do transtorno desse déficit de atenção, qual que é a diferença? E a mãe que acha que o filho é hiperativo, acha que isso aí é uma coisa boa. Como é que consegue se diagnosticar isso aí e dizer para a mãe que a criança tem um déficit de atenção e não uma hiperatividade? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é dividido em sua classificação. Tem o tipo com predominância de sintomas hiperativos, o tipo com predominância de sintomas de desatenção e o tipo misto. O tipo hiperativo, que também tem desatenção, mas a predominância maior é dos sintomas de hiperatividade, é aquela criança que está na sala e é o capetinha na sala. Não para quieto. E não por falta de limite, que a gente também tem que observar outros fatores. Falta de limite, a criação. Mas essa criança, ela não para quieta, não respeita regras, ela é impulsiva. Essa criança, ela vai estar classificada no tipo hiperativo. E também pode ser desatenta. Se tiver tanto desatenção, não consegue prestar atenção em nada, e a hiperatividade mais ou menos com a mesma intensidade, tipo misto. E com predominância da desatenção, é o tipo desatento. Você me perguntou se muitas vezes a mãe acha bom a criança ser hiperativa. Até um determinado ponto, até a mãe pode achar bom. Mas passou de um determinado ponto, a criança que é hiperativa mesmo, já começa, patologicamente, já começa a dar trabalho na escola. Não é só aquela criança ativa, aquela criança para frente, ativa, esperta. Essa hiperativa que talvez você esteja falando, talvez ela não seja doente. Para a gente perceber se há alguma doença, tem que haver algum prejuízo. Prejuízo no desempenho daquela criança. Na escola, em casa, em outros ambientes. O senhor já falou, mas seria bom reiterar, os sintomas que levam a pessoa a desenvolver o déficit de atenção, porque muitas mães, como não existe um exame, não existe radiografia, não existe ressonância magnética, não existe nenhum tipo de exame que possa dizer, olha, ele tem déficit de atenção. O que a mãe a pessoa deve observar mais? Olha, agitação. Essa agitação, a criança agitada, você às vezes chama, está assistindo uma televisão, você chama várias vezes, e a criança não presta atenção. Não é que finge que não escuta, não escuta mesmo. Filho, vai lá na cozinha e pega um copo d'água. A criança vai lá na cozinha e esquece de trazer o copo d'água. Ficar atento nesses sintomas.
Agora, é fácil perceber, notar os sintomas de hiperatividade. Aquela criança não para quieta, aquela criança é impulsiva, não consegue assistir uma televisãozinha parada toda hora que quer levantar. O que me preocupa mais é o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do tipo desatento. Que é aquela criança que não é hiperativa, ela é só desatenta. E essa criança pode ser extremamente inteligente, mas ali na escola, muitas vezes ela é vista como songamonga, bobinha ou bobinho, o distraído. Aí entra o tal do bullying também, né? Que a gente... Uhum. Aquela criança, ela tem dificuldade de focar a atenção na aula e está prestando atenção ali, ou parecendo que está prestando atenção, ela está com o olhar fixo no professor ou na professora na escolinha, e está lembrando de como que foi o final de semana, como que brincou com o priminho, com a priminha, está lembrando de alguma coisa, como se ela naquele momento se transportasse para outro universo. De repente bate o sino, acaba a aula e ela, onde eu estava? É comum, às vezes, até a gente sentir isso, mas quando você está preocupado com alguma coisa, você está pensando em alguma coisa, preocupado com alguma coisa, mas não todo dia, toda hora. Então, quem tem déficit de atenção, hiperatividade com predominância do tipo desatento, é assim. Então, para essas crianças, é muito mais difícil conseguir fixar a atenção por muito tempo. Elas têm essa dificuldade em concentrar, ou seja, em se concentrar, em focar a sua atenção. Então, muitas vezes, quando a criança está tendo esse tipo de dificuldade, é bom levar num especialista para tentar observar se não tem alguma coisa patológica que está levando a esse tipo de comportamento. Doutor, falando num modo geral, num plano geral, falei agora que o déficit de atenção, não existe um exame que possa mostrar esse déficit de atenção. Bipolaridade, não existe um exame. Depressão, também não existe um exame. Digamos assim, o diagnóstico dessas doenças depende do que e é feito como? O diagnóstico é feito pelo psiquiatra, pelo médico, é um diagnóstico clínico. É um diagnóstico feito pelo olhar clínico, pelo exame psíquico. Ou seja, o psiquiatra vai conversar com o paciente, observar o paciente. No caso de criança, por exemplo, se for uma avaliação da psiquiatria infantil, vai conversar com os pais, às vezes professores, observar o comportamento da criança. Assim que se faz o diagnóstico em psiquiatria, através da observação, através da conversa, do diálogo, da escuta. E aí o papel da família, porque, por exemplo, o senhor atende um paciente na crise, no surto, né? Então o senhor tem que ter um conhecimento da vida pregressa dessa criança ou dessa pessoa. A família é importante nesse momento? Extremamente importante, extremamente importante. Porque para se conhecer melhor sobre alguma coisa, qualquer que seja ela, é importante a gente não observar aquela coisa num determinado momento transversal da vida. Mas a gente pegar aquilo dentro de um contexto, mas entender todo o processo. Como é que é a vida daquela pessoa, o que ela faz, como é o relacionamento dela com os familiares. E muitas vezes é importante ter um olhar, um parecer, uma opinião da pessoa que está se tratando, mas uma opinião também de quem acompanha e quem convive com essa pessoa. O caso, pois não, pode Porque a gente precisa de um olhar, de diversos olhares, para que a gente possa formar a nossa opinião clínica. Agora, a depressão, digamos assim, vamos falar da depressão. Ela deixa a pessoa incapacitada para muitas coisas. Existe, igual no alcoolismo,
aquela internação que a pessoa ela é feita pela família, pela justiça, ou de própria aceitação do doente, essa questão de fazer com que a criança ela tome medicamentos, que ela faça esse tratamento, o papel da família, como o senhor mesmo falou, em levar esse assunto, e também eu queria que o senhor falasse sobre uma pessoa adulta. Vai ao psiquiatra e não quer tomar remédio, não quer fazer nada, ou seja, o que fazer com essa? Mas comecemos pelas crianças. Pelas crianças, mais fácil seguir as orientações dos pais, porque o pai tem o controle da vida daquela criança. E o pai tem que entender da doença para saber como lidar? O mais importante, por isso, eu estou achando tão bacana e tão interessante esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é o trabalho de esclarecer e desmistificar alguns temas, e assim, às vezes, fazer com que um assunto como esse chegue aos ouvidos de pais que têm crianças que estão precisando de se tratar sobre algum dos assuntos, dos temas que nós estamos tratando aqui. Porque vão se sentir mais seguros, vão sentir menos medo, vão ver que não é coisa do outro mundo. Então eles têm que entender sobre esse assunto. Em relação aos adultos que não querem tomar medicação, acontece sim, muitas doenças ocorre uma fase de negação da doença. Até mesmo porque, doutor, toda patologia, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, ela busca a cura. Uma pessoa que tem uma pressão alta, ela busca a cura. Um depressivo, não. Ele não busca a cura, ele se resguarda, ou seja, ele se coloca numa condição solitária, ou seja, os sintomas que a gente vai falar sobre essa questão da depressão, mas essa coisa do depressivo não querer a cura. Isso acontece em determinado momento também do processo depressivo, não em todo o processo depressivo. E quando você consegue resgatar aquela pessoa deprimida e mostrar para ela que pode existir um sopro de vida, ela vai correr atrás desse sopro de vida. O mais importante, muitas vezes, nem é o remédio. O mais importante é conseguir fazer a pessoa enxergar esse sopro de vida. Esse sopro de vida não sou eu que vou dizer qual é para essa pessoa. Mas, às vezes, é função do médico encontrar qual é o sopro de vida daquela pessoa. Agora, tem alguns tratamentos que ajudam, em casos mais graves, a promover uma melhora mais rápida, como a eletroconvulsoterapia. O que é eletroconvulsoterapia? Passa-se uma corrente elétrica no cérebro, a pessoa está anestesiada, isso é feito dentro de um hospital, são sessões, algumas sessões, geralmente 12 sessões. A pessoa, o médico anestesista e o psiquiatra estão presentes, o anestesista anestesia o paciente, o psiquiatra passa uma corrente elétrica através de um eletrodo e a pessoa tem uma crise convulsiva. Não sente nenhum choque, nem nada. E esse processo é extremamente eficiente para tirar aquela pessoa daquela crise depressiva mais grave. Eu brinco, falo o seguinte: se eu tiver uma crise depressiva muito forte, comigo, a primeira coisa que eu quero que faça é a eletroconvulsoterapia. Mas aí doutor, Isso, quando você me perguntou, quando a pessoa não quer fazer um tratamento, ela pode ser submetida a isso também. Às vezes ela pode aceitar fazer esse tratamento, não quero tomar remédio, mas aceito ser submetida a esse tipo de tratamento. Essa eletroconvulsoterapia, ou seja, é uma convulsão
que ela é provocada pelos médicos. Isso. E o objetivo dela é atingir neurônios, Isso dar um estímulo neuronal para a produção de serotonina, dos neurotransmissores e melhorar o processo depressivo. E ajuda muito, mas muito mesmo. Quando o senhor fala sobre essa questão de eletroconvulsoterapia, a gente volta no tempo, e no tempo eu acho que o senhor não era nem nascido nessa época ainda, do Adalto Botelho. Porque, assim, uma eletroconvulsoterapia é para louco, é para maluco, é para pessoa que tá fora da sua capacidade, não sei o quê. Há muito tempo, doutor, nós tivemos aqui o Adalto Botelho como talvez um dos poucos locais onde pessoas poderiam ser tratadas. Aí criou-se aquele estigma de que não tem clínica, é Adalto Botelho. Tá doido? Manda para Adalto Botelho, manda para Adalto Botelho. Hoje são clínicas, consultórios, casas de repouso. Ainda tem, doutor, essa coisa esse estigma de que não, eu não estou louco, não, nem sei o que é Adalto Botelho, nunca fui na minha vida, não sei o quê, não quero ir para lá. Ainda tem? Tem estigma, sim. Ainda tem um movimento contra internações psiquiátricas, mas as internações psiquiátricas são necessárias. Como todas as coisas na medicina, tudo tem que evoluir. Sim. As coisas boas têm que melhorar mais ainda e as coisas ruins têm que ser extintas. É claro. Mas não extinguir todas as coisas. Isso acontece em todas as especialidades. Com o Adalto Botelho, eu acredito que foi um erro imenso extinguir um hospital imenso como aquele que abrigava muitos pacientes, ao invés de melhorar coisas que não estavam funcionando tão bem, que não estavam de acordo com as novas diretrizes. Porque o que se tem de pensamento sobre o Adalto Botelho é que era péssimo tratamento, que era muito ruim. E eu conheci de perto o Adalto Botelho, porque meu pai trabalhou lá. Meu pai é psiquiatra, foi diretor do Adalto Botelho. Eu pequeno, 10 anos, meu pai dava um plantão de sexta para sábado e me levava para dormir lá com ele. Eu ficava no quarto do plantonista. Mas também durante a semana a gente ia lá. Ele me deixava no meio dos pacientes e nos outros hospitais também psiquiátricos que ele trabalhava. Assim fez comigo e com meu irmão 4 anos mais novo. Hoje nós dois somos psiquiatras. Meu irmão em São Paulo e eu aqui em Goiânia. Então o Adalto Botelho, no Adalto Botelho, ocorreram coisas que não foram boas, mas muitos pacientes melhoraram, muitos pacientes tiveram bons resultados. E além do mais, lá muitos pacientes que não tinham família. Quando o Adalto Botelho fechou, quando decidiram fechar as portas do Adalto Botelho, não se preocuparam, as pessoas humanistas que fecharam o Adalto Botelho, não se preocuparam em procurar um abrigo para cada uma dessas pessoas. Muitas dessas pessoas foram despejadas na rua. E eu lembro que voltando para casa da escola, meu pai buscando eu e meu irmão na escola, meu pai via paciente que era do Adalto Botelho jogado na rua, ele colocava dentro do carro, comigo e com meu irmão dentro, chateado, para procurar alguma clínica para levar aquele paciente. E agora, doutor, quando a gente fala sobre essa questão de Adalto Botelho, as pessoas ficam pensando naquilo que nos vendem. Está tendo uma novela agora na Rede Globo, aonde duas pessoas foram colocadas num hospício. E quando foram fazer as imagens, as pessoas que a rodeavam pareciam zumbis. É mito, doutor, ou é verdade esse fato da pessoa ser internada na clínica de repouso e ter zumbis ao lado dela? É um mito. Um mito que, infelizmente,
prejudica a opinião e a visão das pessoas sobre como a psiquiatria de fato é. Vamos imaginar uma coisa aqui. Vamos supor que você tenha um parente que sofra de hipertensão, de pressão alta. Ele está em casa, em determinado momento, está muito acima do peso, no final de semana, bebendo sua cervejinha, comendo seu churrasco, jogando bola. A pressão só subindo. A pressão só subindo. Ele começou a sentir dor no peito. Provavelmente está infartando. Vai ter que levá-lo provavelmente no pronto-socorro. Para não morrer. Para não morrer. Provavelmente vai ter que internar. Provavelmente vai ter que passar por um cateterismo e ficar, sei lá, 2, 3, 4 dias internado. Imagine se não existisse mais hospital para fazer esse tipo de procedimento. É a mesma coisa na psiquiatria. O hospital psiquiátrico não é um hospital que a gente quer que o doente, que o paciente, more lá dentro do hospital. Mas quando o paciente tem uma crise, vamos supor, um esquizofrênico tem um surto psicótico, fica extremamente agressivo, colocando em risco a sua vida, a vida dos familiares. Ele começa a pensar que no corpo da mãe não existe mais a mãe, mas o demônio tomou conta do corpo da mãe, que está extremamente agressivo. Esse paciente, naquele momento, não tem condições de ser tratado em casa. Não há a mínima condição de se tratar esse paciente em casa. Ele precisa de um ambiente hospitalar especializado para que ele seja tratado em segurança e também com segurança para as pessoas que o cercam, sua família. Esse paciente, do mesmo modo como o outro paciente da pressão alta que estava infartando, precisa de um hospital. Ele vai para o hospital, vai ser tratado, vai sair da crise, vai melhorar e vai para casa. Essa história de que vai dopar a pessoa para fingir que ela tá louca, sei lá, eu não assisto novela, não assisto nem televisão, não sei como é que é a história dessa novela. Mas isso é coisa de ficção. De ficção. A minha vontade agora é falar um palavrão, para falar a verdade. Isso me deixa irritado, um tipo de conduta dessa, de uma televisão, porque isso faz com que muitas pessoas que estejam assistindo e que às vezes precisem de um tratamento psiquiátrico, deixam de procurá-lo. Justamente porque esse personagem que foi colocado num hospício foi um psiquiatra fraudou um laudo, e aí, ou seja, ela não tinha essas coisas, mas quando vai para o internamento, para como vai internar, aí aparece aqueles zumbis, que fica cabelo todo alvoroçado, andando de camisola, aquelas coisas todas assim. Mas, doutor, vamos continuar aqui, falando sobre outra questão. Muita gente, é um assunto recorrente, depressão. Digamos aí, nos anos 80, nós tínhamos o Prozac, que era o medicamento, que era a pílula da felicidade. Curava tudo. De lá para cá, a medicina evoluiu muito e descobriu quantos tipos de depressão que a pessoa pode ter. Tem uma classificação de tipos de depressão. A gente classifica a depressão, depressão, transtorno depressivo maior, depressão leve, moderada, grave e depressão grave com sintomas psicóticos. Essa é a classificação da CID-10, que é a classificação internacional de doenças. Então, classificação depressão leve, depressão moderada, depressão grave com sintomas psicóticos. Olha o tanto que é interessante. A depressão grave, quando a pessoa está muito deprimida, muito mal, não consegue fazer nada.
ela pode ter sintomas psicóticos. O que é isso? Alucinações, ver coisas, delírios, tem gente me perseguindo. Então, ela pode ter sintomas que até se assemelham com sintomas da esquizofrenia. Isso na depressão grave? Depressão grave. E não significa que essa pessoa tenha esquizofrenia. E o senhor disse que são 3, né, dividido em 3. Seria o leve, o médio e o grave? Porque o que acontece, doutor? A depressão tem no Google, tem aqueles sintomas que a pessoa tiver aqueles sintomas, ela está deprimida, mas não tem um diagnóstico, né? Só tem aquele negócio do teste. Aí a gente vai falando sobre borderline, a gente vai falando sobre assuntos que antes não era nem ventilado, nem se falava sobre isso, muito pelo contrário, até mesmo a bipolaridade, coisas nesse sentido. A medicina, ela está evoluindo, doutor, nesse aspecto para tratar melhor as pessoas e com menos traumas? Os temas da psiquiatria são novos. Nós temos 100 e poucos anos de psiquiatria, de estudos. Então, os temas são novos e os estudos estão borbulhando. Então, é natural que cada vez mais se classifiquem novas coisas, se descubram novas coisas. Em relação ao borderline que você falou, não é uma classificação da depressão. A gente classifica isso nos transtornos de personalidade. É o transtorno de personalidade borderline. O que é borderline? Border, que é fronteira, né? Line, a linha de fronteira. A pessoa ela está sempre no limite. Qualquer coisa que acontece que contraria a sua vontade, ela explode. Qualquer coisa que se fale para aquela pessoa que ela não goste, ela explode. Qualquer coisa que não a satisfaça, explode. Uma depressão, por exemplo, como você nomeou, depressão borderline, é aquela pessoa que tem uma personalidade, de sua personalidade, não só da patologia, de ser mais depressiva. Ela se deprime, se chateia com tudo. Pela sua maneira de ser, não pelas alterações neuroquímicas do cérebro, mas por ser assim. Quando ela está deprimida, então, pela redução de serotonina, dopamina, noradrenalina, e a morte celular no cérebro, morte de neurônio, a alteração de fluxo sanguíneo cerebral. Quando ela se deprime por questões biológicas, ela vai ficar mais deprimida ainda. É aquela pessoa que reclama de tudo está ruim, mesmo tudo estando bom, tudo está ruim. Então, transtorno de personalidade borderline, ele tem a ver com a personalidade do indivíduo. A pessoa fica, e não é dissimulado, mais ou menos. Assim. Não é que ela é dissimulada, é que ela é daquele jeito. Vamos supor, a tal pessoa é mais irritada, a tal pessoa é mais calma. Ela sempre foi assim, ela não fica daquele jeito. Ela é assim. Ela não faz parte do jeito dela ser. Transtorno de personalidade é isso. Ela é mais irritada, ela se não aceita e se reage de formas muito extremas a coisas pequenas que as contrariam. E ela é assim, não foi alguma coisa que a fez adoecer. Ela sempre foi assim. Doutor, agora, assim, falando sobre isso, um depressivo, ele é um doente crônico? Ele vai, o resto da vida, ter que conviver com essa doença, como pressão alta, como diabetes, como doenças nesse sentido, que precisa de uma medicação diária? A tendência atual é de ver a depressão como uma doença crônica.
Mas a gente já falou sobre isso. É aquela questão. Vou fazer um tratamento de depressão, vou tomar meu comprimidinho e vou melhorar. Mas eu não quero fazer nenhum esforço para começar a fazer uma terapia com psicólogo, ou com psiquiatra, ou, além disso, começar a perceber o que está de errado na minha vida, que eu preciso mudar, o que está de estresse demais. Eu estou trabalhando de dia e de noite. Mas não posso parar de trabalhar de dia e de noite porque eu tenho conta para pagar. Então eu vou tomar meu medicamento, depois eu continuar trabalhando de dia e de noite. Essa pessoa vai ter uma depressão crônica, ela vai melhorar e depois ela vai piorar de novo, porque ela vai continuar mantendo os mesmos fatores que fizeram com que ela ficasse deprimida antes. Então, naturalmente, para aquelas pessoas, e como acontece na maioria das vezes, para aquelas pessoas que não mudam, não param para repensar na sua vida, no que estão fazendo e como melhorar a qualidade de vida, a depressão vai ser crônica. E aí a pessoa, havendo uma mudança de hábitos, pode-se ter a cura ou a melhora? Não, pode-se ter a cura. Pode sim. Isso dentro de um tratamento rigoroso, criterioso e seguindo determinações. Seguindo as orientações, claro. Nós temos que fazer um intervalo comercial, conversando aqui com o doutor Adelman Azeredo Filho, ele que é médico com especialização em psiquiatria. Depois do intervalo comercial, falaremos mais sobre essa questão de depressão e outros assuntos, né? Porque, afinal de contas, são temas recorrentes e são temas que as pessoas estão sempre tentando entender. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento ao vivo, aqui pela TV Capital, canal 32.1, pela NET, canal 23 e também pelo Facebook, através da página André Marques Notícias. Por falar nisso, né, a Ione Moreira está assistindo, a Leila Rufino, a Genivaldo Lourenço, Alexandre Fagundes, e tem aqui uma pergunta, doutor. Meu maior problema hoje é não conseguir sair de casa. Só de pensar em sair, sofro muito. Não quero ir. Quando não tem jeito, eu volto muito ruim da rua. O que pode ser isso? Essa pessoa pode estar deprimida, triste, sem vontade de sair de casa, ou então com medo de sair de casa e passar mal. Pode ser aquela questão que a gente comentou, uma suposição, que eu não conheço a história dessa pessoa, não sei se é uma mulher, se é um homem, quem é. Mas pode ser também aquele medo de sair de casa e passar mal na rua, começar a sentir taquicardia, falta de ar, desmaio, então prefere ficar em casa. Doutor, pode existir também, só falar aqui rapidamente, a Ione Moreira, doutor Adelman, parabenizando o senhor também, e o Alexandre Fagundes, doutor Adelman é um excelente profissional, o melhor psiquiatra de Goiânia. Parabéns, doutor, por nos ajudar. Doutor, a síndrome pode ser uma síndrome de abstinência de alguma coisa? Porque normalmente as pessoas que passam por situações igual a uma crise de pânico, um surto, uma situação igual a essa, ela fica meio dependente, aonde vai tem que levar o remédio, né? Ela fica, ou não? Não, sim. Quando a pessoa apresenta uma crise de pânico e descobre uma medicação que possa tomar e alivie aquele sintoma, ela pega uma segurança naquela medicação e quer sair com aquela medicação o tempo inteiro. Mas não que isso seja um sintoma de abstinência daquele medicamento. Porque, no caso, se isso ocorresse, ela também teria a crise o tempo inteiro dentro da própria casa. Mas isso acontece, ou não sei se é o caso, talvez seja outro caso, mas isso acontece quando ela sai de casa.
né? Então, o fato de sair de casa que gera uma maior tensão e faz com que a pessoa se sinta mal. Agora, como você tocou nessa questão da abstinência, se a pessoa estiver tomando um medicamento, determinado medicamento desse tarja preta, todos os dias, por algum tempo, vamos supor, alguns meses, e parar de uma vez, ela pode desencadear alguma crise ansiosa ou crise de pânico, sintomas semelhantes à crise de pânico, coração acelerar, que é taquicardia, falta de ar, tremores, desencadeados pela abstinência, sim. E dentro dessa abstinência, doutor, acho que deve ser comum. A pessoa vai até o consultório do senhor, começa a fazer o tratamento, melhora e abandona. Ela tem uma recaída ou pode agravar mais esses sintomas. O certo é que a pessoa faça o tratamento até o médico dizer que está no momento de parar. Mas a pessoa parar por conta própria. Os antidepressivos, em si, eles não vão causar dependência. Muitos antidepressivos, eles não podem ser suspensos de uma hora para outra, de uma vez, porque a gente tem o que a gente chama de síndrome da retirada. Quando a gente retira de uma vez, o paciente pode ter alguns sintomas de mal-estar, tontura, então a gente retira aos poucos, mas que não se assemelha caracteriza sintomas de dependência. Mas o que acontece é o seguinte: na depressão ocorrem alterações em neurotransmissores cerebrais, serotonina, dopamina, noradrenalina. A grosso modo, essa explicação. Os medicamentos vão repor essas substâncias. Aí a pessoa melhora. Vamos supor que em um mês a pessoa tomando medicamento melhorou. Nesse período, o cérebro ele ainda não está trabalhando adequadamente, ele ainda não se recuperou, ele ainda não está produzindo tais substâncias como ele produzia antes. O medicamento deve ser continuado então por algum tempo, porque o medicamento está ajudando o cérebro nessa função de repor essas substâncias. Nesse período o cérebro está descansando, e está se reorganizando e se curando. E essa função de a produção de noradrenalina, dopamina e serotonina está sendo ajudada pelo medicamento. Se você para antes da hora, o cérebro ainda não recuperou essa função totalmente. Então, brevemente você vai ter os sintomas de novo. Por isso é importante seguir um tratamento até o fim. E como é que o paciente pode contribuir com o médico? Por exemplo, religião, praticar exercícios, o que o paciente pode fazer ao invés do tratamento medicamentoso? O que o paciente pode fazer para tentar aliviar também esses sintomas? Aí você falou tudo. Atividade física, uma prática religiosa, qualquer que seja a religião, meditação, yoga, psicoterapia, todas essas coisas, mudança de estilo de vida, como eu falei, todas essas coisas que ele vai repensar no seu dia a dia, que podem ter contribuído para ele adoecer, o que ele puder mudar, mesmo que seja gradualmente, vai contribuir para ele melhorar e para ele se manter bem depois. Agora, doutor, eu recebi alguns e-mails, eu vou me lembrando, a partir da conversa eu vou me lembrando. Uma pessoa que disse que a cunhada tinha perdido o marido há mais de 6 meses, não sai de casa, não conversa com ninguém. Aí ela pergunta se isso aí é uma depressão ou se é um luto. Há 6 meses a esposa está em casa e não sai, não faz nada. Não é mais um luto, já é um processo depressivo, sim. Um luto a gente considera, assim, na psiquiatria, até 2 meses. Mas aí já 6 meses dessa forma, ainda tem, é lógico, tem o luto, mas é como se o luto, a partir daquele luto, começasse a se desenvolver uma doença própria. Quais doenças poderiam desencadear essa... Por exemplo, no diagnóstico a gente fala sobre a questão do luto, fala a questão de muito sono, pouco sono, fala que aqueles sintomas
da depressão, uma pessoa normal que nunca teve depressão, ela pode desenvolver essa doença? Pode desenvolver sim. Como é que ela vai saber? Nossa, eu estou ficando sem ânimo para fazer as coisas. Eu gostava de praticar um esporte, de encontrar amigos, não estou com vontade de fazer as coisas que eu gosto. Estou me sentindo mais fraco, como se estivesse sem energia. Estou me sentindo mais triste. Isso a pessoa vai percebendo gradualmente. Não é uma coisa que hoje eu estou bem, putz, amanhã tudo muda, tudo escurece. Não, gradualmente. Eu sou meu ritmo normal do sono está alterado. Antes eu dormia bem, agora estou demorando a dormir, ou então estou dormindo demais. Antes eu comia, minha alimentação era de um jeito, agora eu estou tendo apetite de mais ou de menos. Antes eu não tinha ansiedade, agora estou com uma ansiedade mais alta, mais intensa. Estou com uma preocupação que eu não tinha antes. Preocupado demais com o meu futuro, como vai ser meu futuro? Será que eu vou dar conta de cuidar da minha família? Como que eu vou sustentar minha família? E estou percebendo nesse processo todo um prejuízo na minha qualidade de vida em casa, no trabalho. São coisas que vão aparecendo num processo, num contínuo. E, doutor, muitas pessoas, elas buscam no álcool e na droga tudo isso que o senhor está falando. A pessoa, ela está triste, está com esses sintomas que o senhor falou, ao invés de ir ao psiquiatra, muitas pessoas vão às drogas e à bebida. O que isso desencadeia? Vai desencadear suicídio? Também. Vai desencadear o alcoolismo, vai desencadear a dependência química, porque a pessoa inicialmente ela vai se esconder atrás dos efeitos prazerosos dessas substâncias. Agora, doutor, tem uma coisa que... Agora, suicídio pode ser uma das consequências, sim, que a gente tem que ficar atento. E o senhor mesmo falou sobre isso, né? Quando a pessoa fala sobre suicídio, leve a sério, né? Não brinque. Não brinque, porque pode ser um pedido de socorro, e é um pedido de socorro. Independente de você achar que aquela pessoa está querendo chamar a atenção, é um pedido de ajuda. Mas sempre ela faz isso. Então a gente tem que descobrir a maneira de ajudar ela. Nós ainda não conseguimos encontrar o ponto de resgate dessa pessoa. Mas ele existe. Ou seja, não existe um paciente terminal, não. Não. Na depressão não existe. Tem tratamento até o... Deixa eu te falar. Essa é uma resposta pessoal, não é uma resposta da psiquiatria. Tá? Para mim não existe. Isso aí é muito importante que a gente pense e fale sobre isso. Agora, doutor, outras perguntas que vão chegando também, as pessoas vão falando. Tem aqui... Obrigado, doutora Adelman, por me fazer enxergar. E tem aqui uma pergunta falando sobre o que é depressão pós-parto. Falamos no programa passado, mas veio essa pergunta novamente. Depressão pós-parto é aquela depressão que acontece, logicamente, no período após o parto. Depois do parto, ocorrem várias alterações hormonais na mulher, os hormônios femininos, os hormônios da mulher com a saída da placenta vão lá embaixo. Do mesmo jeito que tem um adolescente que fica irritado por conta do borbulhar de hormônios que tem, e briga com o pai, briga com a mãe, a mulher no pós-parto também tem alterações hormonais que fazem com que ela tenha mudanças de humor, de comportamento. Então, a mulher tem tendência a ficar deprimida, triste, que a gente chama de depressão pós-parto. Ela pode ter, além da depressão pós-parto, que é aquela tristeza, desânimo, uma sensação assim de que às vezes não vai dar conta de cuidar do filho ou da filha,
uma insegurança muito grande, um medo. Ela pode também apresentar o que a gente chama de psicose pós-parto. O que é isso? Sintomas que vão além daquela tristeza. Ela começa a rejeitar a criança, começa a apresentar sintomas de alucinação, ou seja, ver, escutar coisas que não existem, delírios, achar que aquele filho não é dela, que a gente chama de psicose pós-parto. Também pode acontecer. Teve o caso, inclusive, essa semana, uma mãe colocou uma criança num cesto de lixo. Talvez pode, né? Pode ser uma... isso pode ocorrer pela mãe de ficar tão deprimida que eu não dou conta de cuidar dessa criança. Ela vai ser muito mais feliz com alguém que achar aqui no lixo do que comigo. Ou então, um aspecto delirante. É um demônio que eu vou jogar aqui no lixo. Aí entraria a depressão pós-parto. Aí entraria a psicose, né? Essa criança é um demônio. Eu pari é um demônio. Agora, doutor, uma pergunta. Os problemas como depressão e outros estão ficando mais comum ou nós estamos descobrindo uma ciência ou uma linha da medicina que trata esses problemas? A experiência do senhor, está aumentando o número de pessoas? Do meu ponto de vista, as duas coisas. Primeiro, se tem mais conhecimento, mais estudo, mais profissionais preparados para fazer o diagnóstico das depressões, das doenças psiquiátricas. E segundo, o ambiente corrido, estressante, e como a gente falou, os fatores estressores do cotidiano, do dia a dia, são fundamentais para o desenvolvimento de quadros depressivos, ansiosos. Então, como a gente vive num mundo cada vez mais corrido, cada vez mais de resultados, a tendência é que também essas doenças apareçam mais. O senhor falou alguns fatores que podem desencadear a depressão, justamente uma vida muito ativa, profissional, não dormindo, coisas nesse sentido. Mas nesse mundo que a gente está vivendo, é possível fazer um equilíbrio entre o profissional e o pessoal sem que haja um prejuízo para a saúde? Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível você fazer esse equilíbrio e sem prejuízo tanto para a saúde quanto para o aspecto financeiro da sua família, da sua empresa. É lógico que no início você pode ter um choque com a mudança. Mas toda mudança, ela se adapta. Depois desse período de adaptação, as coisas voltam a se reorganizar. Agora, doutor, a Organização Mundial de Saúde, ela está fazendo uma campanha contra o suicídio. E até então, aqui na nossa segurança pública, suicídios são encarados como morte natural, morte nesse sentido. O que leva uma pessoa a pensar, a cometer, e o que pode se fazer para saber aquele momento assim talvez até de internar ou levar ao médico? O suicídio é uma dos momentos, uma das coisas que a gente chama de emergências psiquiátricas. Então, uma das coisas que, como aquele paciente que eu dei lá no exemplo lá no início, comparei com o exemplo do paciente que estava infartando, esse paciente que está pensando em suicidar, ou que tentou cometer um suicídio e não conseguiu, ele deve ser internado. Por quê? Porque ele já não está tendo mais um controle sobre essa vontade. Mesmo que ele sente aqui comigo, converse e saia do meu consultório alegre, satisfeito, às vezes ele chega na porta da clínica
lembra de alguma coisa negativa e volta na mente dele tudo aquilo de ruim de novo. E o domina e ele pensa em se matar de novo e tenta fazer alguma besteira. Então, nesse momento, o suicídio ele tem que ser encarado como uma coisa extremamente grave. Não precisa de pensar, e a família não pode se pensar que não vai acontecer nada. Isso é só frescura, só... Não vai acontecer nada. Porque se acontecer, não tem jeito de voltar atrás. A pessoa que suicida, ela não tem jeito de... Nós não temos jeito de revivê-la. Agora, existem muitas pessoas dentro dessa linha da depressão, pessoas dissimuladas? Aquelas pessoas que tentam enganar o médico? Por exemplo, eu estou com a minha esposa, ela acha que eu estou com depressão, mas eu acho que não, estou com todos os sintomas, aí chego na frente do médico e digo normal, converso normal, como se nada tivesse acontecido. Não, existem essas pessoas sim, mas geralmente essas pessoas que dissimulam querem ter um ganho secundário com a dissimulação. Nesse exemplo que você está dando, se esse marido não tiver o objetivo de ter um ganho, por exemplo, eu tenho que mentir que eu tô bem, porque eu não quero mexer com esse negócio de remédio. Eu tenho que mentir que eu estou bem, porque senão eu vou perder a guarda dos meus filhos. Mas se ele não tiver com alguma coisa que o faça ter um ganho com aquilo, é possível, em algumas entrevistas, conseguir chegar no coração dessa pessoa para que ela se abra. Agora, tem pessoas, e na psiquiatria comum demais, que vão mentir estar com alguma doença para ter algum ganho. Por exemplo, fingem estar doente para conseguir uma aposentadoria, para se isentar de algum crime. Então, isso acontece com uma frequência até não tão pequena. Agora, doutor, a gente vai falando, os assuntos eles vão aparecendo, e a gente, claro que a gente tem que abordar esses temas. O senhor falou que uma pessoa que tem síndrome de déficit de atenção, às vezes ela pode ficar meio lunática, meio fora do contexto, né? Agora, na depressão, toda pessoa que é triste tem depressão? É deprimida? Não. Primeiro, assim, a déficit de atenção não é que a pessoa vai ficar lunática. Desculpa, é bom a gente esclarecer isso, porque quando a gente usa esse termo lunático, a gente pensa que a gente usa um termo um pouco pejorativo e a pessoa pensa que vai ficar louca. Não, ela está viajando, ela está pensando em outras coisas. Só está pensando em outras coisas. Em relação à tristeza, tristeza não é depressão. Tristeza faz parte da depressão. Eu fico triste porque aconteceu alguma coisa que me deixou triste. Mas aí depois passou aquele episódio, eu estou alegre de novo, volta ao meu normal. Eu fico alegre demais porque aconteceu alguma coisa, depois eu volto ao meu normal. A tristeza da depressão é uma tristeza, às vezes, sem motivo nenhum, sem causa, que ela dura por um determinado tempo e permanece. Mas muitas vezes ocorre da pessoa apresentar depressão sem sentir tristeza. Porque na depressão existem dois sintomas principais que não precisam de existir ao mesmo tempo. Um deles pode ser suficiente, associados a 5 outros dos secundários. Dos sintomas principais, um deles é a tristeza e o outro é a anedonia. O que é a anedonia? A falta de interesse e de prazer em fazer coisas que antes tinha interesse e prazer em fazer. Eu não tenho mais prazer em fazer coisas que eu gostava antes. Não
tenho mais prazer em fazer coisas que eu gostava. Mas eu não estou me sentindo triste, eu só não tenho mais prazer. E, doutor, e aquelas pessoas que dizem, hoje eu amanheci meio deprimido, encontrei com os amigos, já fiquei bom de novo. Isso aí aumenta o preconceito da doença? Olha, eu não digo que aumenta o preconceito, eu acho até que não. Mas é importante que a pessoa entenda que isso não tem nada a ver com depressão. Tem outras pessoas que falam assim, não, que negócio de depressão, esquece isso, essa doença não existe, eu tinha essa doença, me curei dela, ou seja, quando eu falo preconceito é justamente nessa questão de não aceitar a doença e achar que um simples modo de pensar cura. Olha, o modo de pensar ajuda sim. Ele ajuda. O pensamento positivo ajuda. Mas só que mas ele não vai curar em todos os casos. Em muitos casos ele não vai curar. Mas é difícil você estar na pele do outro para sentir o que o outro está sentindo e propor o que ele deveria fazer. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, quando tem alguém com depressão que está com você está perto, o que você deve fazer é o quê? É ficar dando conselho? Falar que deve fazer isso ou aquilo? Não. Fala que você está ali, que deve escuta, dá um abraço, seja um ombro amigo. Não o que ela deve fazer. Porque você não está dentro dela para saber o que ela está sentindo. É verdade. Doutor, infelizmente estouramos até o tempo, né? A todas as pessoas que nos acompanharam pelo Facebook, várias pessoas nos acompanhando aqui. Doutor Adelman Azevedo Filho, se você quiser conversar mais, conhecer, o telefone da clínica Doutor Adelman é o 3281-4121, já aparecendo no seu vídeo aí, 3281-4121, e o mais importante, né, doutor? Acham que depressão, essas coisas, é doença só de rico, né? Não é não, né? Não. Não é não, né? Não é uma doença só de rico, não. Não tem uma maior incidência em classes sociais, não. Certo. E o e-mail do senhor? Adelman Azevedo, meu Azevedo é com S, tudo junto, adelmanazevedo@gmail.com. Tá aí no vídeo também para você acompanhar. Doutor Adelman, muito obrigado de coração. As pessoas que participaram aqui, que elogiaram o senhor, tem motivos para isso. O senhor é muito competente, apesar de muito novo, é um excelente profissional e muito obrigado pela presença do senhor, pela vinda do senhor mais uma vez. Agradeço, André, agradeço as pessoas que estão participando e fico satisfeito de tantas pessoas estarem participando e nos ajudando a divulgar mais os temas da psiquiatria para a sociedade. Ok, doutor. Lembrando que essa entrevista ela será reprisada na TV Capital, canal 32.1, ou na NET, canal 23, no domingo. Então, você que está acompanhando, se você quiser rever a entrevista, no domingo, a partir das 8 horas da noite. Tá? A todos vocês, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.